tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: esse que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aproximando-se da Páscoa, nós começamos esta Quaresma no sentido de que meditar simplesmente, não diria nem profundamente, mas simplesmente o que é a vida. É um homem vivo que na sua caminhada vai se entregar rumo à morte. Aqui não estamos com probleminhas, se eu sou mais bonzinho,
menos bonzinhos, ser isso aqui. Porque, no sentido negativo, a vida nivela todo mundo. A morte nivela todo mundo. Ricos, pobres, bonitos, feios, velhos, crianças. Não tem como escapar. É a realidade. É lá que a gente vê, no sentido negativo, preste atenção. Lá que vemos a merdinha que nós somos. Que de fato ficamos um pouco pior. Dizia Marta, cheira mal. Então todas as nossas vaidades se desfazem diante disso. Se medita muito nas igrejas antigas sobre isso, medita sempre na tua morte, você nunca mais vai pecar, pelo amor de Deus. Não é isto. Porque de outro lado que tem uma certa vitalidade, fala, tá bom, já que eu vou morrer, eu vou aprontar, vou gozar a vida, porque vai acabar tudo mesmo. E é a filosofia mais comum que existe no mundo inteiro, não é? Já que eu vou morrer mesmo, aproveitamos a vida, não é? E muitas vezes quando a gente sabe, aproveita menino, porque eu morrer, já aproveita de novo a vida. É uma nem outra coisa, tudo besteira. Por quê? Porque tudo é feito para a vida. A semente é feita para a vida. Para ela brotar, para ela dar as flores, para ela dar os frutos. Uma semente no ventre de uma mulher é feita para a vida, para ela crescer, desenvolver, se tornar uma pessoa humana. Então, o caminho do universo não é para a morte, mesmo que a morte aconteça. É incrível. Porque também para a semente brotar, ela tem que morrer. Então, é um processo. E o princípio biológico desta vida, por incrível que pareça, é uma pessoa humana, um carpinteiro que se chama Jesus Cristo. O princípio é até biológico, porque tudo foi feito nele. Lógico, quando eu falo de biológico, eu falo, lógico, dos animais, do nosso corpo, etc. Porque tudo isso também foi feito nele. Por quê? Porque ele assumiu um corpo. Ele foi biológico, um corpo humano, como nós. Aí o princípio da nossa fé, quer dizer, o segundo princípio. Primeiro princípio de quem acredita é que o mundo não se fez sozinho. É que do nada, quem tinha o poder da vida, criou o universo. Como criou? Cientistas que queiram negar, sejam inteligentes, sejam humildes. Busquem de saber como criou. Busquem saber, seria uma maravilha. Seriam santos na ciência no lugar de negar a realidade. Então, o segundo princípio da fé é que tudo foi feito por Ele. O primeiro anúncio do Evangelho de São João, ele fala assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava, no Antigo Testamento fala da sabedoria. O Verbo estava junto de Deus. Poderíamos dizer, no princípio, uma pessoa inteligente. A inteligência estava na cabeça do ser humano. O ser humano começou a criar as coisas. Aonde que estava? Na matéria? Não. Estava na inteligência do ser humano. Mas a inteligência é uma realidade invisível. Invisível. Aí que está o problema. Para vocês compreenderem como nós somos terrivelmente materialistas. Nós nos diminuímos. Quando alguém nos fala, você é imbecil, você é um cretino, o que a gente faz? Vai na porrada, não é? Porque me ofendeu. E por que você se ofende a si mesmo? Porque eu me ofendo a mim mesmo.
não acreditando que a maior dignidade que eu tenho dentro de mim não é somente a inteligência, mas é um espírito divino que habita em mim, que se chama alma. Nós chamamos de alma. Máximo contentamos de colocar esta alma no cantinho, para ver se ela, depois que o corpo acaba, possa se salvar a alma. Não é esse o conceito religioso, mas é ou não é? Eu estou enganado? Ela é uma potência, gente. Como a inteligência é uma potência invisível, mas real. É real. Então você está se ofendendo a si mesmo. Você que está se chamando de burro, de cretino. Você está se chamando de mortal, doente, em tudo quanto é jeito. Você, eu, que não acredita no tesouro que está dentro de você e que não se oferece a grande dignidade. Então eu não entendia bem, porque eu sou muito prático, vocês me conhecem, eu sou muito materialista. Acho que pelas obras que a gente faz, a gente vê que trabalho bem na matéria, quer dizer, não sou teólogo, não sou filósofo, não tenho nada a dizer. Quando eu falo de materialista, é porque eu gosto da coisa prática, real, que se possa até tocar. Então, não entendia bem quando se falava salvar as almas, salvar as almas, salvar as almas. Não entrava na minha cabeça. Não entrava. É como se separasse o ser humano em duas coisas diferentes. Um ser humano com a alma e o corpo é outra realidade. Não. Salvar o ser humano. E você vai salvar o ser humano salvando. Você vai salvar o corpo do ser humano também. A sua capacidade de agir também. A sua capacidade de amar também. A sua capacidade de entender com a inteligência também. Salvando a sua alma. Quer uma comparação que dá para entender? Nós temos um corpo, não é? Agora alguém estava falando de AVC, não é? Antigamente se chamava de derrame, não é? Mas eu entendo, sou muito burro. Derrame me diz mais. Então, alguém teve um AVC no cérebro, o que acontece com o seu corpo? Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Pode ser a pessoa fisicamente a mais bonita do mundo. Quem que vai casar com uma moça linda de morrer fisicamente? Me diga você, vamos ser sinceros. É que, vocês costumam meditar um pouquinho na vida, as realidades? Não. Quem que vai casar? Se não tiver inteligência. Porque você veja bem, gente, que a própria beleza física não é nada. Nós que somos tão materialistas, nós que vivemos pelos olhos e pelos sentidos. Mas não vivemos intensamente a nossa realidade, que é única, intransferível. Então, quando se fala que Deus veio salvar a nossa alma, é aí que a leitura de hoje, vocês entenderam a segunda leitura? Quase nada, não é? E pelo Espírito, Cristo habita em nós. Quem pertence a Cristo, pertence ao Espírito de Deus. E aí que está. O que Cristo trouxe à Terra? Deus. Deus. O meio que nós temos para comungar com Deus. É o corpo? Não. O que faz uma hóstia? Mesmo que façamos a comunhão? Nada. Posso falar uma besteira? É melhor comer um bife.
Vamos ser sinceros. O que pode fazer uma hóstia? Nada. Se ela não atinge, vou falar uma minha experiência, na minha lua de mel, quando me ordenei padre. Rezei a missa, depois da comunhão na missa, etc. E eu lembro, estava meditando hoje ou ontem, não lembro, que me volta à mente estas coisas. Aí, eu lembro que me senti tão diferente, tão forte, que subia as escadas de 4 em 4, bom, eu era jovem, pulava mesmo, mas não era assim. E sentia dentro de mim uma força que podia carregar todas as dores do mundo inteiro. Não por um momento, por uma eternidade, por 1000 anos. Eu sentia, e lembro agora ainda bem esta experiência. Lógico que não foi um merecimento meu, dom de Deus, mas é real. Se Cristo habita em vós, e Ele que carrega o peso do mundo, não somente, e Ele habita em vós mesmo que o vosso corpo seja ferido pelo pecado. Aí que está, por que tantos estragos na nossa mente, na nossa psique, no nosso físico? É ferido pelo pecado, é ferido. Precisa ter paciência, carregar as nossas feridas. Somos feridos pelo pecado. Por que tantas vezes que eu quero fazer o bem, faço o mal, ou pelo menos não faço o bem que gostaria de fazer? São feridas. Mas se acreditamos e continuamos até o fim, Cristo que habita em nós, com o seu Espírito de Deus, Ele vai regenerar. Regenerar. É como se alguém tivesse um derrame, fica o corpo, eu passo a mão na testa dele, ele volta a conversar, volta a agir, desperta como de um sono. E isto, gente, é uma realidade. Então, é este Cristo que acontece. Nós vamos chegar à Páscoa, falta 15 dias, para esse momento admirável, onde nós vamos ler durante a missa: a vida e a morte lutaram num duelo digno. Não foi um jogo de futebol. Não foi um jogo de espada e de esgrima. É uma luta entre a vida e a morte, onde parece que o mal esteja dominando, destruindo tudo na nossa vida. Voltando àquilo que falei antes, olhando por fora, olhando materialmente, tudo fica destruído. O que foi das gerações que nos antecederam, que nos precederam? Tudo destruído. Tudo destruído. É só deixar o curso do tempo, deixar os anos passar, para vocês verem como o materialismo é burro. Ele não tem futuro, não tem esperança. Porque esperança, a palavra, é futuro. E várias vezes eu já falei, porque o que eu falo para mim, que eu falo para vocês. Sem futuro, gente, não há presente. A criança estuda para construir um futuro. A gente trabalha, tem trabalho pesado, às vezes emigra, deixa a casa, deixa os parentes, para construir materialmente um futuro mesmo. Então veja que o presente é sempre em função do futuro. E se nós pensarmos que o presente é em função do futuro que vai ser destruído, o que vai sobrar para nós? A ideia comum, que é a ideia
que é a ideia, gente, me desculpem, pagã, aí que está o paganismo, é o cristianismo. Na realidade prática temos que ver isto, gente. Aproveite mesmo, porque não tem futuro. Eu não estou entrando aqui na dimensão de uma vida de qualidade de vida, que você se fala tanto de qualidade de vida, né? Não estou entrando nisso hoje. Estamos entrando só no essencial desta vida. Então, o que precisava acontecer? Cristo vai decididamente, neste caso, antes da morte dele, vejo sinais muito claros, só não enxerga como não enxergaram naquela época. Porque depois se ressuscita Lázaro, estava lendo ontem no Evangelho em casa, Jesus foi convidado e foi jantar na casa de Marta. E os fariseus, cegos de ódio, de raiva, porque aquela religiosidade fanática, eles eram religiosos, sabe, mas muito religiosos, hein? Cumpria todas as prescrições, tintim por tintim. Então Jesus, né, cegos de raiva, ficaram burros mesmo. Queria matar a Jesus e queria matar também a Lázaro. Mas tenha dó, vai. Seu coitado já tinha morrido. Mas a cabeça, o coitado já tinha morrido uma vez. Você vai matar Lázaro de novo, o outro vai ressuscitá-lo de novo e você fica como? Tenha dó, vai. Vai, vamos criar uma outra religiosidade, não digo nova, porque é antiga, de milhares de anos. Vamos descobrir coisas mais reais, mais importantes, mais lógicas, mas as nossas cegueiras. Aí ele esperou, parece até que ele soubesse que um dia a ciência descobriria que depois de 3 dias pode ter morte aparente, pelo menos a ciência descobriu, me parece, não quero falar besteira, que pode ter uma morte aparente até 3 dias, depois de 3 dias não tem chance. Santa Teresa ficou 2 dias numa morte aparente, já tinha aberto a cova, sabia disso aqui? Não. Já tinha aberto a cova para enterrar a Santa Teresa, aos 22 anos. Estava aberta a cova. Só não enterraram porque o pai falou, minha filha está viva. Sei lá quem mandou ele falar que a filha estava viva. É tudo processo de Deus. Então não enterraram, senão ela ia ser enterrada como morte aparente. 2 dias. Pode chegar até 3 dias. Veja bem como é prático Jesus e como é claro, né? Só não enxerga esse homem que não quer. Que não quer. Lázaro está doente. Tá bom. Marta mesmo, quando ele chega, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. As pessoas que estavam ao redor, ele que abriu os olhos ao cego, porque não deixou. Porque deixou que Lázaro morresse. Podia salvar também Lázaro. Vamos esperar. Esperou 2 dias. Depois falou, vamos para a Judeia, vamos para a casa de Marta. Mas chega lá. Onde pusesse? Senhor, tira a pedra. Senhor, faz 4 dias. Passou um dia dos 3 dias da morte aparente. Então nem a ciência pode dizer alguma coisa. Se acredita nos fatos, se não quer acreditar nos fatos, tá bom. Nega o que quiser, paciência. Deixa eu esperar 4 dias. Porque esta morte não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para manifestar exatamente que Ele venceria a morte. Ele venceria a morte. Então esta caminhada que ele faz rumo à cruz, isto meditaremos já domingo que vem e depois da sexta-feira santa. Esta caminhada que ele faz
claramente, conscientemente, é preciso que o Filho do Homem seja entregue. É um caminho para a vida. Não é para a gente ter compaixão. Todas aquelas lamentações que se faz na Sexta-feira Santa me deixam o coração oprimido, viu, gente? O próprio Jesus repreendeu as mulheres que choravam por ele. Vocês se lembram do Evangelho? Mulheres, não choram por mim. E a gente faz as procissões chorando, levando aquela mulher dolorida. Ele mandou chorar pelos vossos filhos. Chorem pelos vossos filhos. Exato. E a gente fica chorando atrás numa procissão. Que cristianismo é esse? Tá bom, eu não quero ofender a devoção popular, gente. Não posso ofender os sentimentos de ninguém. Mas também não posso me omitir de falar a verdade. Não é com choro que se resolve os problemas da vida, gente. Se está doente, vai ao médico, tomar remédio. Se tem que fazer cirurgia, faça cirurgia, não fique chorando. Gente, aqui em jogo é a vida. Não é um momento de compaixão. Não é um momento de desânimo. Então, se este Espírito de Deus que veio ao mundo, aí ele conduz a história. E precisava tirar o pecado do mundo. Por quê? Ele tira o pecado do mundo. Nós podemos ver o pecado nas suas consequências, mas não na sua raiz. Nas consequências pessoais de cada um de nós. Na angústia, nas doenças, no vazio, em tudo. E no fim até na própria morte. São consequências reais, não é? Visíveis. E são consequências da doença que nós chamamos pecado. Quem não quer admitir que existe essa doença, o problema é pessoal, é dele. Quem pensa que está numa boa, primeiro é porque nunca conheceu o outro lado. Primeiro, nunca teve uma experiência de Deus, então não sabe o que é a vida, não sabe mesmo. Aí entrega a sua existência, não diga a sua vida, entrega a sua existência às coisas que não pode lhe dar a vida. Então, aí ele, Cristo, vai lá, e como diz a minha mínima, pequena experiência, mas porque não era eu, Frei Vitório, coitado, já alguém, como muitos de vocês já me conheceram, bem doente, quando não era capaz de fazer absolutamente nada. Aquilo era e é o Frei Vitório. As outras coisas que posso ter feito é Deus no Frei Vitório, quando deixei ele agir. Então, o que acontece? Naquela minha pequena experiência que sentia a força de carregar o mundo inteiro, esta é a famosa paixão de Cristo. Ele, como Deus, carrega sobre as suas costas o mundo inteiro. Todas as nossas angústias, todos os nossos pecados, todos os nossos vazios, e assumiu sobre si também a nossa morte. Então, isso que nós temos que meditar. Porque nele estamos nós, gente. Não é um espetáculo como vai se apresentar a Paixão de Cristo em muitos lugares, que vão até atores, etc. E muitíssima gente vai lá para assistir um espetáculo bonito. O espetáculo. Mas não a realidade.
Porque a realidade é lá que estamos nós. E através disso, nós podemos compreender, porque também entender o amor de Deus. Sim, a gente acostuma, parece que os pais têm que fazer tudo para os filhos, não é? Às vezes até reclamam que os pais não fazem mais do que... Não é? Então, nós também fomos filhos, é? Se vocês pais não fiquem só se alegrando porque pensam os filhos de vocês, nós também fomos filhos. Então, era coisa natural que os pais fizessem tudo para nós, não é? E nunca pensou que alguém nos amou, que fizeram aquilo. Tá? Então, nós poderíamos olhar a natureza, etc., agradecer a alguém que colocou tudo isso aqui. Para você ver um museu, etc., tem que pagar. Para ver tudo isso aqui, não precisa pagar nada. Então, agradecemos, a gente não se toca. Mas se meditarmos profundamente, aí começamos a sentir um pouquinho, pelo menos dizer obrigado. Porque você carregou as minhas culpas. Você carregou as minhas dores. Isso está em Isaías, quando fala do servo, que antecipou a visão de Cristo, e depois fala na paixão de Cristo, que nós vamos meditar. E depois, finalmente, para ver como ele conduz a história, por isso que tem aquela grande alegria, estrondo do universo, quando ele finalmente venceu a morte e renovou a vida. E conduz o universo para a sua plenitude. O mundo tem futuro. Nós temos futuro. Não é uma história de 30, 40 anos, a nossa, mas uma história eterna. Não é uma história simplesmente de acontecimentos humanos passageiros, bonitos ou feios que possa ser humanamente. É muito além disso. É uma história de eternidade. Isto partindo sempre daquele princípio que eu falei para vocês. Nós nos ofendemos a nós mesmos quando não meditamos profundamente que a nossa maior riqueza, o nosso maior valor é o Espírito de Deus que habita em nós. Aí poderemos entender um pouquinho o pecado. Por quê? Quando nós pecamos, jogamos fora isto. Aí começamos a entender. Não uma coisa proibida, mas é como quando você tem uma doença, tem um diabetes, aí você entende o que não pode comer quando tem diabetes? Doce. Açúcar. Então aí você entende porque não pode comer açúcar, não é? Tem uma razão de ser. Então o pecado deve ter uma razão de ser. Não pode ser uma simples proibição que faz crianças. Você não pode comer isso. Coitado das crianças. Aí se rebela mesmo, aí apronta mesmo. Entendeu? A mãe está escondida, vai pegar lá e apronta tudo. Não é? Aí somos nós. Não podemos entender o pecado, gente, se não entendemos a vida. Que o pecado é exatamente aquilo que estraga a vida. E Cristo vai rumo à vida pelos caminhos que tem que percorrer rumo à vida. Se precisa de cirurgia para viver, faz cirurgia. Se precisa de remédio amargo, toma remédio amargo. Se precisa gastar toda a fortuna que você tem e que você acumulou, pensando que aquilo ia fazê-lo feliz, você gasta toda a fortuna para ter a vida. Então é o jogo, como disse, entre a vida e a morte. Aí talvez o ser religioso tenha um sentido. De outra forma, gente, pode largar mão de frequentar as igrejas se não for por isto. Desculpe. Frequente outros lugares, mas não a igreja. Porque o estrago, seja para a igreja,
seja para você. Porque um dia pode ser que você acorde para a realidade. E se você não encontrou essa realidade na igreja, porque não procurou isto, você vai entrar em pânico, vai entrar em desespero. Aonde que vai procurar? Se não usou a igreja para uma falsa religiosidade, aí, pelo menos sabe a qual médico correr e qual remédio tomar.